seus seguidores começaram a notar uma magreza extrema e também uma certa dificuldade para fazer os seus vídeos. Uma mudança de comportamento, uma seita que envolvia Jesus, Maria de Nazaré, Maria Madalena e uma investigação de 40 dias que talvez tivesse que ter sido começada muito antes. Um livro chamado Cartas para Cristo e elementos para indiciar uma família por pelo menos uns 13 crimes. O brilho da essinhazinha do boi garantido está apagado. Eu sou a Mari e eu vou te contar o caso da Dídia Cardoso, que tá chocando o Brasil essa semana, tamanha tristeza e estranheza que é este caso. Dilemar Cardoso Carlos da Silva, conhecida como Dídia Cardoso, nasceu dia 3 de fevereiro de 92, na cidade de Paratins, no interior do Amazonas. Eu achei algumas informações sobre o pai dela, mas não se tem certeza se ele faleceu quando ela e o irmão eram muito pequenos ou se ele acabou deixando a família. Desde pequena, a Dídia, ela respirava folclore e ela tinha uma paixão intensa por dança, música e cultura local. Essa paixão fez ela ingressar no Boi Garantido, que é uma proeminente agremiação da Amazônia, do folclore amazonense. E ela logo se destacou, ganhando o coração do público devido ao seu talento e dedicação. Isso fez ela virar sinhazinha do Boi Garantido entre o ano de 2016 e 2020. Depois disso, ela começou a gerenciar um salão de beleza chamado Belly Fame, tanto na sua cidade natal quanto em Manaus, e começou a ganhar diversos seguidores nas redes sociais, mostrando sua rotina de academia e também falando sobre a cultura e o folclore local de Paratins. E agora que vocês já sabem quem é a Dídia, vamos pro caso. Antes de começar a falar, eu quero deixar claro que todas as minhas informações, elas têm link na descrição deste vídeo, e que eu tentei montar para vocês uma linha do tempo e apresentar cada personagem dessa história, porque, gente, é muita coisa. Existem outras informações circulando por este caso que eu vi as pessoas falando e também alguns influencers, mas eu decidi seguir a linha das notícias, então eu escolhi algumas fontes para trazer o caso para vocês. Dito isso, vamos voltar ali para 2023, talvez 2022. Como eu falei, em 2020 ali ela já começou a virar uma empresária e cuidar de salões de beleza, gerenciar salões de beleza do Belly Femme. E parece que na casa onde a Dídia morava, moravam muitas outras pessoas, incluindo a avó dela, que é uma senhora de 82 anos chamada Maria Venina de Jesus Cardoso. A Maria Venina, ela já estava, além de uma idade mais avançada, ela também tinha alguns problemas, como depressão, arritmia cardíaca, entre outras coisas. Apesar da investigação da avó estar sendo investigada de maneira separada, de acordo com o delegado Cícero Túlio, eu vou trazer aqui para vocês para mostrar que isso já vinha de muito tempo, há muito tempo antes de tudo vir à tona. Não se sabe muito bem quando isso aconteceu e nem o porquê ainda, mas naquela época eles já estavam utilizando drogas e principalmente a ketamina. E aparentemente todos dentro daquela casa, sem exceções, sabia. Além deles também estarem falando sobre pai, mãe e vida, que mais pra frente vai virar uma seita, ou ali já estava começando, eu não sei bem explicar para vocês, e falarem também sobre um livro chamado Cartas para Cristo. Só que eu vou falar nele um pouco mais pra frente, porque agora não convém falar muito sobre. Ele fica um pouco mais forte, pelo que eu entendi na história, mais pra frente, então guardem este nome. Além deles utilizarem as drogas, fazerem meditações, falar desse livro, e pai, mãe e vida, eles também queriam que as outras pessoas que morassem na família, eles, eu digo, a Dídia, o Ademar, que é o irmão dela, e a Cleusimar, que é a mãe, eles queriam que o resto das pessoas que moravam naquela casa também entrassem para isso, né? Começassem a fazer as meditações e utilizar essas drogas. E muitas pessoas da casa que moravam ali não estavam gostando nem um pouco do que eles estavam vendo. Muitos deles saíram dessa casa por causa disso, por causa desse uso exagerado de drogas e também tentar empurrar isso para outras pessoas. Em junho do ano passado, a Maria Venina, pelo que eu soube até agora, ela começou a passar mal. E eles falaram que ela caiu e tinha se machucado, machucou a parte da bacia. Uma das netas da Maria Venina
ligou para tentar falar com a avó e eles falaram que ela estava em sono profundo, numa meditação muito profunda, para se curar. E a gente já sabe que eles utilizavam a ketamina, que eles falavam que a ketamina ela potencializava esta cura. Então todos que meditavam naquela casa estavam sob efeito de drogas. Até que uma das filhas da Maria conseguiu convencer a Cleusimar a levar a Maria para o hospital, o que não era uma tarefa muito fácil, porque a Cleusimar acreditava que ela conseguia ser a cura para todos os problemas das pessoas. Ela foi para o hospital e o neto da Maria, que é um neurocirurgião, que é primo da Didia, analisou e disse que ela chegou num quadro deplorável no hospital, que, se eu não me engano, era de morte encefálica já. Não tinha o que fazer. Tanto que nos áudios atribuídos a ele fica muito frustrado porque ele trabalha com isso e opera pessoas todos os dias, e quando foi a vez da avó dele, ele não tinha mais o que fazer. Ao analisar os exames, ele concluiu que ela não tinha sofrido o acidente, porque ele não encontrou nada, fraturas no crânio, ou talvez ela tenha até caído, mas não foi algo forte o suficiente para causar o quadro que ela chegou no hospital, mas sim que ela tinha sido drogada. Ainda nesses áudios que foram publicados pelo Metrópolis, ele pergunta quem é Bruno, quando que ele entrou na família e por que ele aplicou decadurambolin de nandrolona na avó deles, que seria anabolizante. Acontece que em outro áudio de uma outra parente da família, eles estavam falando que durante uma das meditações da Cleusimar, ela conversou com um homem de 95 anos que disse que tinha se curado e não sentia tanta dor, que ele tinha usado anabolizante e era para dar anabolizante para Maria. Ainda de acordo com esse áudio, eles passaram a noite inteira fumando, deram um bolo de marihuana para a vovó e depois aplicaram um anabolizante. Como ela já era uma senhora de idade que tinha vários problemas, ela não aguentou e teve um AVC. E vocês já veem que tá todo mundo meio tonhonhões das ideias, né? Como eu não encontrei nada depois disso, em relação, eu sei que teve velório, mas eu não encontrei nada em relação ao velório, se teve ou não teve denúncias, o que aconteceu, a gente vai pular pro caso da Didia. Desde as notícias que vieram à tona, a gente sabe que o caso ele estava sendo investigado há uns 40 dias. E isso começou devido à denúncia do pai de uma ex-namorada do Ademar. De acordo com o site Agência Cenário, nessas denúncias que eles fizeram, ela estava completamente suja, despida, não tomava banho há dias, não trocava de roupa e estava em cárcere privado. Ela foi resgatada pela família mais de uma vez e pediu ajuda para ser internada e curar o seu vício, relatando de que ela sofreu um aborto devido às drogas que injetavam nela e também aos abusos cometidos pelo seu ex. Acontece que é o seguinte, o Ademar e a Cleusimar, eles criaram uma espécie de seita chamada Pai, Mãe e Vida, onde a Cleusimar seria a Maria de Nazaré, o Ademar Jesus e a Didia a Maria Madalena. Eles faziam rituais nos salões de beleza Belle e Femme, em algumas, das franquias, e na sua casa. Eles também recrutavam pessoas com promessas de cura, alcançar outras dimensões, emagrecimento, ressuscitar, autoconhecimento e mais um monte de coisa. A galera tava completamente biluteteia das ideias. Eles usavam cogumelo, marihuana e principalmente a ketamina. Tá, Mari, mas o que é a ketamina? A ketamina, ela é utilizada para induzir e manter anestesias e ela é utilizada em animais de grande porte como cavalo e em humanos. Mas tanto para ser utilizada em humanos ou em animais, ela precisa ser utilizada por um especialista, indicado por um especialista, e no caso dos humanos, em lugares hospitalares. Porque elas têm uma dose que tu pode usar, uma condição que tu pode usar. Então, eles estavam utilizando muita ketamina, eles estavam abusando muito da ketamina, e isso começa a dar alucinações, entre várias outras coisas. De acordo com os depoimentos, para tu fazer parte da família deles, para tu ser a nora da Cleusimar, tu precisava
meditar com eles, tu precisava utilizar esta droga. Pois a Cleusemar, ela convencia as pessoas de que elas tinham uma doença que precisava ser curada, e para isso elas precisavam meditar, ficar ali naquele lugar, pois ela ia cuidar deles, e meditar muito para ter o autoconhecimento para conseguir se curar, e que esta droga potencializava a cura. Além disso, ela também alegava que eles iam ter um autoconhecimento, acessar o subconsciente, conseguir ir para outras dimensões e várias outras coisas. Ainda falando do Demar, hoje em dia ele é casado com uma influencer chamada Audrey Scott. E eles têm um filho. De acordo com depoimentos, ela também foi vítima da situação. De acordo com o G1, segundo o pai da influencer, ela também acabou se tornando dependente química. E ela foi salva de cárcere privado após a família procurar a polícia e ela foi internada. Ainda segundo esta reportagem do G1, o filho mais velho, ele presenciou a mãe usando as substâncias e ele também estava com a mãe quando ela precisou de ajuda. Ela tem um filho mais velho de outra relação e depois ela teve um mais novo, né, hoje com o Ademar. Eles ficaram sabendo da situação da filha devido a uma diarista que trabalhava na casa da Didia e ligou para eles contando da situação da família e que as crianças e o casal, eles ficavam trancados por dias. Então foi aí que eles decidiram ligar para a polícia para conseguir entrar à força dentro da casa e resgatar a filha deles e os netos. De acordo com o Extra, os pais da jovem abriram mais de um BO contra o empresário. E num desses BOs conta que, de alguma maneira, o Ademar conseguiu burlar o sistema de segurança do hospital e levar seringas de ketamina para aplicar nela enquanto ela ainda estava no hospital. Nós também temos o depoimento da Audrey, que no dia 31, de acordo com o fato amazônico, ela desmentiu essa situação e disse que não teria nem dinheiro para utilizar ketamina todo dia. Ela também abordou a questão da denúncia dos abusos que teriam sido cometidos pelo ex, falando que é uma questão financeira, que a ex dele que estava querendo dinheiro e ela sabia disso, pois tinha acesso ao Instagram do marido e ela pedia dinheiro para ele com muita frequência. Ela também disse que a seita, na verdade, era tudo uma invenção que saiu da cabeça da Cleusimar e que o marido não falou, ele não acreditava ser Jesus. Depois disso, ela fez uma outra postagem dizendo que não estava defendendo ninguém, só que as coisas não eram bem assim como estavam falando, pelo menos não o que ela teria visto enquanto estava lá. E ela esteve um período bem ruim, mas ela já estava voltando com tudo e sendo cuidado pela família. Só que aí, numa reportagem do Extra, eles falam que depois disso ela voltou atrás, que ela estava se curando na casa dos pais e que há muita coisa sobre a família da Cleusimar que a gente nem imagina. No gancho dessa reportagem, eles também falam sobre outros dois personagens. O Bruno Roberto, que é o ex-noivo da Didia, um atleta, e o Atos Silveira, um personal da família. E logo eu vou explicar para vocês o porquê das aspas quando eu falo personal. Essa reportagem fala que, por incentivo do Ademar, a Audrey começou a malhar de maneira compulsiva através de um protocolo difundido pelo Bruno. E depois de sair do hospital em abril, que eu acredito que deve ter sido abril do ano passado, ela foi forçada a seguir um outro plano de exercício criado pelo Atos Silveira. De acordo com o Atos, ela mal conseguia se mexer, pois ela estava dopada, assim como todos os outros naquela casa. O Atos, gente, ele deu um depoimento para a polícia no dia 4. De acordo com o G1, ele foi convidado pela família para trabalhar lá em janeiro, pois eles queriam melhorar o condicionamento físico. Quando ele chegou no local, a Cleusimar ofereceu ketamina para ele e ele negou. Depois ele foi até a cozinha onde estava o Ademar com a sua companheira e ela estava um pouco aérea. E então ele começa a conversar com o Ademar, quando de repente a Didia chega por trás dele com uma seringa e injeta a ketamina nele, sem consentimento. Ele disse que mesmo assim a família ainda insistiu que queria treinar, mas elas tinham zero condições e depois desse episódio ele decidiu se afastar da família de vez. Sobre as aspas, foi para vocês entenderem qual é o papel do Atos ali na família, o que como ele ficou ligado na família. Porque de acordo com o APFAM, que é a Associação Profissional de Educação Física do Amazonas, ele não possui formação em educação física, que é um requisito essencial
para tu ser personal trainer. Eles inclusive fizeram uma nota pedindo para as matérias desvincular a profissão de personal do Atos para proteger a profissão e também os profissionais. Ainda de acordo com o site A Crítica, o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, em 2020, já tinha feito denúncias contra o Atos. E na ocasião ele estava sendo investigado pela polícia por vender planos de emagrecimento e sumir depois. Sobre o Bruno, gente, eu vou falar antes da Didia porque vai fazer um pouco mais de sentido, já que ele é o ex-noivo dela. A Didia, ela tava passando por momentos de ansiedade, depressão e gastrite. E ela tinha falado sobre isso para algumas pessoas mais próximas. E depois ela começou a falar nas redes sociais, pois os seus seguidores começaram a notar que ela estava muito mais magra e aérea. Além dela estar aparecendo com cobras nas fotos e vídeos que eram suas cobras de estimação. A Afrodite, que é uma jiboia, e o seu Banana, que é uma pitô. Os seguidores começaram a questionar muito sobre a magreza dela e a mudança também, né, de comportamento, a mudança de aparência. Ela postou no dia 3 de fevereiro, que é o aniversário dela, um vídeo, né, com ela e a família dela comemorando, com a legenda dizendo que ela tinha passado por momentos muito difíceis, como depressão, ansiedade, gastrite, mais um monte de coisa, mas que ela já estava se recuperando e que devido a isso ela acabou emagrecendo, mas que ela estava muito bem. No dia 6, ela postou outra publicação no seu Instagram dizendo que ela fazia 8 meses que estava numa depressão muito profunda, acabou perdendo 15 quilos, mas que ela já estava melhorando, como se fosse uma forma de despistar o que realmente estava acontecendo, dizendo que ela já estava bem, que estava tudo certo. Só que daí, os seguidores começaram a notar que ela estava muito estranha naquele vídeo do aniversário, que ela estava muito aérea, que ela parecia fraca, lenta, e não só ela, mas também o irmão e a Cleusemar, o Ademar e a Cleusemar também pareciam estar alterados. Inclusive, nessa postagem, vocês já podem ver o Ademar que fez um comentário lá falando sobre pai, mãe e vida. Aí no dia 28 chega a notícia que a Didia faleceu. O corpo dela foi encontrado dentro da sua residência em cima da cama, já sem vida. O laudo preliminar disse que provavelmente foi um edema cerebral, que afetou o coração e a respiração dela, mas ainda não falou sobre o que levou a isso acontecer, apesar da polícia ter suspeitas de que foi uma overdose de ketamina. Pois quando o corpo foi encontrado pela polícia, ela estava com sinais excessivos de abuso de droga. Agora eu vou falar um pouco para você sobre o velório do dia 29. De acordo com a BNC Amazonas e a Metrópolis, a família da Didia postou nas redes sociais que eles foram impedidos de entrar no velório da sobrinha, né? Uma tia da Didia postou sobre isso. E que os únicos que teriam a permissão, além do irmão e da mãe, seriam a família Belli Femme. E ainda de acordo com a reportagem, eles tentaram sim impedir esse fim trágico, né, para Didia, só que eles sempre eram impedidos pela mãe, pela Cleusimar, dizendo a Cleusimar afirmava que ela sabia o que estava fazendo, que não era para eles se meterem na vida dela e dos filhos, e que o que aconteceu com a Didia podia ter sido evitado, só que teve uma omissão de socorro por parte da Cleusimar e da família Belli Femme. Mesmo assim, com esse impedimento, ela ainda teve uma homenagem muito bonita do Boi Garantido, na qual ela participou por muitos anos ali da vida dela, né? A mãe da Didia, ela acreditava fielmente que a Didia, ela ia ressuscitar em 4 dias, que era só orar muito e ter fé que ela voltaria, pois o corpo não estava morto. De acordo com o Extra, áudios atribuídos a Cleusimar, que aparentemente estava sobre os efeitos da droga, ela diz num áudio que ela mandou para sua irmã que levaram a sua filha para ser aberta, mas que não tinha problema porque o corpo dela continuava vivo e ela ia voltar. Pois ela sabia disso porque tem uma tal de Fátima que foi aberta, que estava cheia de tumores, e hoje ela conta seus relatos de cura por Paratins. Nesses áudios, ela também fala que, passando, né, os efeitos psicodélicos, a Didia ia retornar para a família. E ela não sabia o que a filha fazia durante a noite, pois ela não dormia com a filha dela. E que na noite que tudo aconteceu, o Bruno estava lá, porque ele estava tentando diminuir, ele estava tentando retirar a Didia dessa situação. O áudio em questão, ele é muito confuso, tá, gente? Eu achei muito confuso. Ela fala de xícara quebrada,
que o Bruno estava dormindo, que o Bruno estava lá para limpar ela, disso, tentar diminuir, enfim. Ele é um áudio muito confuso. Segundo o G1, alguns parentes no dia tentaram contato com a Didia por telefone. Eles não conseguiram, então eles foram até a casa onde eles encontraram o corpo da Didia. No dia 31, foram pegos em flagrante o Cleusimar Ademar, a Verônica Seixas, a Claudiele da Silva e, depois que estava foragido, o Marlisson Vasconcelos, que acabou se entregando para a polícia. A Verônica era gerente do salão, a Cláudia maquiadora e o Marlisson cabeleireiro de todos do Salão Bela e Fêmea. Além de serem usuários da droga, eles também forneciam a droga e aplicavam nos outros funcionários. Para vocês terem uma noção o quão tonhonhon das ideias, o quanto biruleibe das ideias eles estavam, eles não conseguiram dar depoimento no dia, eles tiveram que esperar no outro dia para que o efeito, né, não tivesse tão forte assim, ou tivesse passado, não sei, não entendo muito, para conseguir um depoimento deles. De acordo com a agência Cenário, quem fornecia para eles era a clínica veterinária MaxVet, e a polícia está investigando para ver se teria outras clínicas veterinárias envolvidas nesse caso. Quando eles foram presos, a Cleusimar ainda deu uma indireta convidando o delegado para seita. E durante a revista deles, antes de entrarem na prisão, foi descoberto que ela tinha ampolas de ketamina nas partes íntimas. Durante a abordagem, a Cleusimar e o Ademar eles estavam num estado de transe e eles não mostravam remorso pela morte da Didia. Já o Ademar, quando foi colocado no camburão, ele disse para as pessoas procurarem o livro Cartas para Cristo. Vocês lembram que eu falei ele lá no início? Pois então. Esse livro, ele fala sobre uma mulher que canalizou Cristo. Como assim, Mari? Calma aí que eu vou te explicar. Em resumo, a autora pediu respostas para Deus de coisas que não estavam na Bíblia. Como, por exemplo, que Jesus foi um filho muito rebelde. E depois que ela arranjou um trabalho na África, ela começou a receber uns insights em formas de sonho e se tornou canalizadora de Cristo. Como se Cristo e Jesus fossem coisas diferentes. Então, gente, em 9 cartas, Cristo explica coisas que não estão na Bíblia, que se tu meditar bastante, tu vai ter autoconhecimento, que tu pode alcançar outras dimensões e que tu pode fazer muita coisa que os seres humanos que não têm esse autoconhecimento, que não meditam, não conseguem fazer. É como se tu te alcançasse um nirvana, assim, que basta ter muita fé e conhecimento, meditar bastante, que tu consegue fazer coisas assim consideradas inacreditáveis e impossíveis pela ciência. Mas eu vou deixar bem claro que ele em momento nenhum fala de utilizar substâncias. Ele não fala sobre utilizar qualquer tipo de substância, droga e nem nada do tipo. O que deu a entender ali é que com esse vício deles em drogas, eles encontraram esse livro de alguma maneira e começaram a utilizar isso como uma espécie de manual. Pois a ketamina em grandes doses ela pode causar alucinações e ali no caso começaram a ter alucinações religiosas. Tá, Mari, mas e o Bruno? Bom, o Bruno, gente, o Bruno Roberto, ele é o ex-noivo da Didia. E ele é um atleta. Eu não entendi também se ele é ou não um personal, mas ele é um atleta. Ele deu um depoimento para a polícia e ele foi super colaborativo. Ele afirmou que sim, que existe essa tal seita e que os administradores dessa seita tentavam induzir as pessoas a utilizarem ketamina. Além disso, ele também afirmou que ele fez uma tatuagem que ele já cobriu durante os encontros, que seria uma maneira de firmar compromisso com essa seita. E de acordo com as investigações na reportagem do Metrópole, ele estava na casa no dia que encontraram o corpo da Didia e foi ele que acionou a polícia. Tá, Mari, mas acabou? Não. Ainda temos que falar da defesa da família e também de quem criou a Didia e o Ademar junto com a Cleusimar, que é o padrasto deles. A defesa da família é a Lidiane Roque e a Náusila Campos, que são as duas advogadas. Em uma entrevista, de acordo com a CNN Brasil, a Lidiane ela nega a formação de uma seita e também de rituais macabros. Ela disse que isso tudo foi alucinações devido ao abuso de ketamina e que, em certa ocasião, a Cleusimar chegou a dar, né, a oferecer, na verdade. Ela chegou a oferecer ketamina para a Lidiane e ela negou e ficou por isso. Ou seja, que não houve coação, nenhuma obrigação, ela simplesmente negou, agradeceu
E foi isso. De acordo com a polícia, eles encontraram durante as investigações, durante as buscas, seringas prontas para usos dentro dos salões de uma das unidades dos salões da Belle Femme. Só que, segundo a defesa, na verdade, o que tinha dentro era um shampoo e condicionador, e eles negam que eles utilizavam o salão da Belle Femme para se drogar e também para esconder drogas. De acordo com a Náusea, as acusações contra o Ademar são questionáveis, pois as testemunhas elas estavam envolvidas emocionalmente e algumas delas dependentes químicas. E ainda de acordo com elas, esta operação, a Operação Mandrágora, salvou a vida deles, e se tivesse acontecido um pouco antes, a Didi estaria viva, presa, mas viva. Bom, para finalizar essa parte do miolo aqui desse vídeo, eles foram criados pelo coronel da PM Kellyton César de Souza Rodrigues, que era casado com a Cleusimar. Ele criou eles desde pequenos. De acordo com um extra, em julho de 2022, o Ademar, o Bruno e a Didi, eles estavam mais musculosos do que nos meses anteriores, mas eles ainda não tinham tatuagens desta seita. E a Cleusimar, ela já estava começando um protocolo de emagrecimento vendido pelo coach da família, e teve mudanças muito rápidas, mudanças corporais muito rápidas. No final de 2023, eles não estavam mais juntos, a Didi cortou o contato com ele, mas o Ademar continuou tendo contato com ele e até dando declarações públicas. E de acordo com fontes ligadas ao coronel, ele se afastou da família justamente porque ele descobriu o uso e abuso da ketamina dentro de casa e também nos salões. E ainda segundo essas fontes que teve na reportagem, hoje em dia, ele é casado com outra mulher, só que esse afastamento, esse término com a Cleusimar, mais ele casar com outra mulher, não fez a Cleusimar digerir muito bem e ela acabou se afundando ainda mais. Então, gente, o caso ele ainda tá em aberto, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ser revelada, muita coisa para ser provada como verdade. A casa da família tinha um cheiro de carne podre, tava toda suja. Estão investigando o fato que parece que eles também drogavam os animais, seriam 3 cachorros e as cobras da Didia, da família, né? As cobras eram da Didia. A Didia, ela filmava os filhos sobre efeito de drogas. Tinha a questão também do cárcere privado. A ex do Ademar, ela chegou a pesar 38 quilos. Essa questão dos animais que parece que está sendo investigada para saber se é real ou não. Tem testemunhas que falam que eles eram utilizados para os rituais e que teve um episódio que a Cleusimar segurou uma das cobras pelo pescoço e começou a estrangular ela tão forte, de uma maneira tão brutal, que ela acabou defecando, de tanta dor e tanta brutalidade que foi. De acordo com outra reportagem, a Cleusimar, o Ademar e também a Verônica, eles tiveram crise, né, uma abstinência no presídio. E, enfim, gente, tem muitas coisas ainda sem respostas, muitas coisas para ser provadas. Novamente, todas as notícias que eu utilizei para criar esse vídeo vão estar na descrição, todas as fontes, todos os vídeos também, que são vídeos de reportagens com o delegado do Túlio, Cícero Túlio. E eu vou trazendo mais atualização para vocês lá no meu Insta, tá? Que eu vou deixar aqui na tela para vocês, porque esse caso é muito grande para mim, ainda tem muita coisa e muita gente para aparecer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do novo quadro do canal. E agora que eu já estou com a maquiagem, eu vou me arrumar para gravar o próximo vídeo, que vai ser sobre um filme de terror. E é isso. Beijos, beijos. Fui, até a próxima.